Ok, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar, como eu já havia dito para vocês, que eu traria uma aula sobre isso, sobre misturas azeotrópicas. Vamos lá. Misturas azeotrópicas e eutéticas. Eu estou trazendo esse vídeo, de forma específica, porque nós fizemos uma aula, não lembro agora qual o número da aula, falando sobre curva de aquecimento, tá? Então, vou só colocar aqui um asterisco para, antes de você assistir essa aula, você assistir a aula que trata de curvas de aquecimento, tá? Aí lá vai ter curva de aquecimento de uma mistura azeotrópica, eutética, substância pura e mistura comum, tá? Bom, trazendo o gancho dessa aula aqui, né? Substância pura, porque a ideia é definir aqueles quatro tipos que a gente tinha lá, focando em mistura azeotrópica e mistura eutética, né? Substância pura é muito simples a gente tentar entender, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de substância pura nessa aula, a gente fala sobre uma substância que não tem impurezas, digamos assim. Ou seja, você está pegando aquela substância, ela sozinha e fazendo a curva de aquecimento dela, tá certo? Então, substância pura é uma substância que não tem impurezas. A mistura comum é uma mistura comum que você faz. Por exemplo, água e açúcar é uma mistura comum. É uma mistura que não tem especialidades na sua formação. E nessa videoaula de curvas de aquecimento, a gente fala sobre essas duas coisas também, que é substância pura. A gente fala sobre substância pura, substâncias puras, né? E sobre misturas comuns. Só que é muito intuitivo esses dois termos aqui para você entender, tá? E fica para a gente entender melhor realmente o que é uma mistura azeotrópica e o que é uma mistura eutética. Já que a última aula, inclusive, a gente falou sobre tipos de substâncias, classificação das substâncias. E em outra aula a gente fala sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, para fechar essa parte de misturas homogêneas, heterogêneas, classificação das substâncias químicas, a gente vai falar um pouco sobre misturas azeotrópicas e eutéticas, tá? Então, assim, a mistura azeotrópica, a mistura azeotrópica, o que que vai caracterizar a mistura azeotrópica? Caracteriza a mistura azeotrópica se comportar, se comporta, no caso aqui, como substância pura. Aí você lembra do gráfico de aquecimento de uma substância pura, tá? Durante a ebulição, tá? Então, a mistura azeotrópica se comporta como uma substância pura durante a ebulição. Isso quer dizer o quê? Ó? Vamos tentar construir aquele nosso gráfico que a gente tinha feito antes, tá? Olha só, o nosso gráfico dizia o seguinte, o gráfico de uma mistura azeotrópica, gráfico de aquecimento. Dizia que o ponto de fusão dele era variável, certo? Mas o ponto de ebulição era fixo. Não era isso que a gente tinha visto de mistura azeotrópica quando a gente estava vendo curva de aquecimento, certo? Então a gente dizia isso. Então, ó, essa faixa bem aqui, essa faixa de temperaturas aqui é
a minha fusão, certo? Ou seja, a fusão é variável. O ponto de fusão de uma mistura azeotrópica é variável, isso a gente já viu. Durante o ponto de ebulição, nós temos uma temperatura constante. Ponto de ebulição, temperatura constante. Isso mostra que a mistura azeotrópica se comporta como uma substância pura durante a ebulição. Isso que nos interessa saber de mistura azeotrópica, tá? Mas, para identificar e dar mesmo exemplos, a gente pode citar aqui a mistura do etanol combustível. Etanol combustível. O etanol combustível é um tipo de mistura azeotrópica, tá? É um exemplo de mistura azeotrópica. Lembrando, essa aula aqui é uma aula conceitual da aula de curva de aquecimento, para que a gente entenda o que é uma mistura azeotrópica e uma mistura eutética. Então, o etanol combustível é um tipo de mistura azeotrópica. Se você aquecer o etanol combustível, você vai observar que, durante o período em que ele sair do estado sólido para o estado líquido, vai ter uma faixa de temperatura que isso vai acontecer. Já durante o estado líquido para o estado gasoso, a temperatura em que ele se transforma em gás é constante, se comportando como uma mistura pura. Ok? Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos agora ver a mistura eutética, que foi a outra, né, que tinha ficado para a gente falar em um outro vídeo. Então, o outro é sobre mistura eutética. A mistura eutética, a gente vai classificar ela dizendo que, vou colocar aqui de verde, se comporta como substância pura. Isso é uma aula complementar da aula de curvas de aquecimento, tá? Se comporta como substância pura durante a fusão. É o contrário da mistura azeotrópica, né? A mistura azeotrópica é durante a ebulição, a mistura eutética vai ser durante a fusão, tá? Então, vamos tentar desenhar aqui a curva de aquecimento da mistura eutética, conforme a gente já viu em outra videoaula. Então, a curva de aquecimento da mistura eutética é coisa parecida com isso, tá? Nessa faixa aqui, ó, nós temos o ponto de fusão fixo, não varia. Nessa outra faixa aqui, nós temos o ponto de ebulição, que varia, não é constante, ou seja, é numa faixa de temperatura que acontece a fusão, a ebulição, na verdade. Então, ele só se comporta como uma substância pura durante a fusão. Durante esse período aqui, ele se comporta como uma substância pura, porque uma substância pura possui ponto de fusão e ponto de ebulição constante, certo? Outra característica da mistura eutética é que durante esse processo aqui da fusão, nós temos isso acontece na menor temperatura possível, esse processo, de forma que, se a gente solidificar de fato o material, a gente pode ter dois integrantes, tá? Ou seja, se você solidificar uma mistura eutética, você pode ter dois integrantes diferentes como resultado, tá certo? Então, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma mistura eutética, que é a soda cáustica. A soda, a soda cáustica não, a solda, né? Aquela solda de soldar material de ferro, essas coisas. A solda,
que vocês conhecem lá, que aquele pessoal que mexe com ferro trabalha, é uma mistura, é uma liga metálica, é uma mistura, é uma liga metálica formada pelos metais de chumbo, formada por chumbo, e estânio. Quando esses dois aqui se fundem, tá? Eles formam a solda. Só que eles se fundem num processo em que a temperatura é 183 graus Celsius. E olha o que é interessante. O ponto de fusão do chumbo, vou colocar aqui, o ponto de fusão do chumbo, sabe qual é? O ponto de fusão do chumbo é 327 graus Celsius. O ponto de fusão do estânio é no valor de 232 graus Celsius. Ora, como é que o ponto de fusão do chumbo é 327 graus Celsius, o do estânio é 232 graus Celsius, e a da solda, que é uma mistura entre chumbo e estânio, o ponto de fusão da solda, que é uma mistura eutética, é 183 graus Celsius. Isso se explica porque a fusão de uma mistura eutética, que é o caso da solda, ela se dá na menor temperatura possível, certo? Ou seja, a temperatura de fusão de uma mistura eutética é, inclusive, menor do que a temperatura de fusão dos seus integrantes. Observem que o chumbo tem temperatura maior do que a da solda. Só que o chumbo está na solda. O estânio também tem uma temperatura maior, embora ele esteja na solda, né? Só que a mistura eutética, ela tem essa característica. Ela, a fusão da mistura eutética, ela acontece na menor temperatura possível, menor inclusive dos seus integrantes. De forma que se você solidificar, ou seja, se você passar do estado líquido para o estado gasoso, ou para o estado sólido, se você pegar uma mistura eutética, por exemplo, da solda, certo? Se você pegar a solda e transformar ela do estado líquido para o estado sólido, quando você fizer esse processo de solidificação, você vai ter dois integrantes. Um é o chumbo, o outro é o estânio, tá? Isso é uma mistura eutética. Tá bom, pessoal? Então, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.